Olá, é uma satisfação mais uma vez estar aqui com você que assiste o programa Pense e Repense, você que está sintonizado aqui na TV Fonte. Deus possa estar falando com você durante esses minutos que vamos passar juntos. Se você está me assistindo em qualquer lugar aqui da Grande Goiânia ou até mesmo do estado de Goiás, onde está chegando essa imagem, esse som, que Deus esteja abençoando a sua vida, abençoando a sua família. Eu espero que durante esses minutos que vamos passar junto, a nossa reflexão do texto bíblico possa falar ao seu coração, como tem acontecido nos programas anteriores. Fique comigo, dentro de instante eu volto com uma palavra de Deus para a sua vida, no programa Pense e Repense. Venha com fé e traga a sua família para a Igreja do Evangelho Quadrangular, Parque Oeste Industrial. Domingo às 9 da manhã, estudando a Bíblia. Às 10h15, manhã, com o Espírito Santo. 18 horas, resgatando os bons costumes da família, com uma palavra revelada para o seu coração. Quem nasceu de novo em Deus aqui? Quem nasceu de novo no Senhor? Você precisa de alimento. Se você não alimentar, você morre, você perde, você se perde. Quarta-feira em 2 horários, às 15 e 20 horas, com 2 grandes campanhas de fé e oração pelos enfermos. Quinta e sexta-feira, grupos pequenos no lar. E no sábado às 20 horas, rede de jovens. Venha estar conosco e faremos o possível para que você se sinta em sua casa. Você está livre! E eu encontrei na Igreja do Evangelho Quadrangular uma família. Depois que a gente começou a participar do culto aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular, a nossa vida mudou tudo. Eu tinha dificuldade de engravidar e uma oração que a gente fez aqui, uma campanha que nós fizemos. Hoje eu estou esperando a Isabelle, que daqui a um mês ela vai fazer parte também e vai ser mais uma na família quadrangular. Muito bem, eu sou o pastor João Antônio de Araújo, eu sou apresentador aqui do programa Pense e Repense e com uma alegria no meu coração de ter você como meu telespectador. Eu queria que você pegasse a Bíblia que está aí na tua casa para me acompanhar em algumas reflexões que está no livro de Efésios, no capítulo 5. Eu queria dizer para você que Deus tem grandes coisas para te revelar, para dar a você, para abençoar a sua vida. Existe um caminho, existe uma maneira de alcançar estas bênçãos de Deus. Existe uma forma de você chegar à bênção de Deus. E essa forma é através do Espírito Santo. A Bíblia diz lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 9, que aquilo que os nossos olhos nunca viu, os nossos ouvidos nunca ouviram, e nem subiu ao nosso coração, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não é? Em Romanos 8, 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, saiba que Deus tem coisas grandes para te dar. E Ele não tem outro veículo para chegar até você, para entregar essas coisas grandes, senão o Espírito Santo de Deus. E eu gostaria hoje de te dar alguma direção aqui da Bíblia Sagrada, de como você ter, então, uma comunhão, uma intimidade, como você ser cheio do Espírito Santo de Deus, como fala o texto de Efésios capítulo 5, a partir do verso de número 18.
Aqui está escrito: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Que coisa interessante. O apóstolo Paulo está dando aqui para nós uma direção no sentido de sermos cheios do Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo tem todo acesso às coisas grandes de Deus. É Ele que vai trazer para a sua vida, para a minha vida, para aquilo que eu estou querendo materializar, as coisas que eu preciso, os meus projetos. O Espírito Santo sabe de todas as matérias necessárias para que isso seja realizado na minha vida. Então, por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que um dos primeiros passos seja, o primeiro passo para alcançar a grandeza de Deus deve ser cheios do Espírito. E aí você pode estar me perguntando: pastor, como é que eu faço para que eu possa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Para que eu possa então ter acesso a essas grandezas de Deus, a essas coisas maravilhosas que Deus tem preparado para mim. Como é que eu faço? Aqui há uma resposta no versículo seguinte: diz: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. O que acontece? Olha o conselho do apóstolo. Como é que eu vou ser cheio do Espírito? Falando uns com os outros, falando com as pessoas que estão ao meu redor, sobre a Bíblia, sobre os salmos, sobre os oráculos de Deus, conversando sobre a Bíblia, conversando sobre a palavra, falando entre vós com salmos, falando entre vós com salmos. Nós vamos conversando. Se você conversa assuntos sobre a Bíblia durante o dia, se você conversa com seus amigos sobre a Bíblia Sagrada, quando você chegar ao templo, ao prédio onde você vai para o culto, quando você disser: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito 100%, provavelmente você não ficará sem ser cheio do Espírito se você fizer assim. Mas sabe o que acontece muitas vezes? Nós ficamos durante o dia falando todo tipo de palavras que não edificam. Nós às vezes ficamos durante o dia envolvido nas piadinhas, olhando coisas que não convêm, falando coisas torpes, coisas que não edificam, e à noite nós vamos para o prédio, para o culto, e lá então fechamos os nossos olhos e falamos: Deus, eu quero ser cheio do Teu Espírito, encha-me do Teu Espírito. Mas na verdade você não conversou sobre a Bíblia, você não falou, vocês não falaram entre vós os salmos, vocês não conversaram sobre a Bíblia, e por isso, provavelmente, você não será cheio do Espírito, porque não é uma coisa automática. Você não é cheio do Espírito só porque vem para o culto, só porque está no prédio. Isso é algo que a gente vai criando um relacionamento. Por isso que o apóstolo responde aqui: para ser cheios do Espírito, você tem que falar uns com os outros, com salmos, salmodiando, falando da Bíblia. E a segunda coisa que nós temos que fazer para ser cheio do Espírito é entoando louvores a Deus. Louvar a Deus. Será que louvar a Deus, como muita gente gosta de falar, é simplesmente cantar louvores? Não. Cada gesto, cada atitude, cada compromisso cumprido, cada passo, nós temos que dar esse espaço para a glória de Deus, para que glorifique a Deus, para que louve a Deus. Você tem que estar louvando a Deus. Se tudo que você faz durante o dia, ou em qualquer lugar que você estiver, isso é algo que louva a Deus. Você vai no supermercado e aí você faz uma compra, e quando você passa no caixa, a moça do caixa te devolve um troco acima do valor. Você volta e diz a ela: filha, você me voltou um troco a mais. Isso é louvor a Deus. Você está sendo alguém que mostra a diferença. Se você encontra com um amigo que está pensando em tirar a vida, está pensando em desistir, e você diz a ele: não, eu tenho alguém que resolve o seu problema. Eu posso te apresentar um Deus que tem um caminho no meio da tempestade. Ele tem uma solução no meio da tormenta. Como está escrito lá em Naum, no capítulo 1, no verso 3, que o Senhor tem um caminho, tem uma saída no meio de todos os problemas. E aí então isso louva a Deus.
você dá seu testemunho, louva a Deus. Então você não tem como não ser cheio do Espírito quando você parar para cultuar, se você proceder assim, ter uma vida, um estilo de vida que louvam o seu Deus. Mas tem uma terceira coisa aqui que eu anotei que eu acho interessante. Aqui está escrito louvando a Deus, entoando louvores a Deus, né? De coração ao Senhor, com hinos, cânticos espirituais. Olha que coisa interessante, louvando ao Senhor de coração, está no versículo 19, com o Senhor com hinos, cânticos espirituais. Mas tem outra coisa, uma terceira coisa, dando sempre graças a Deus por tudo. É óbvio que isso aqui não quer dizer que você vai dar graça pelas desgraças. Não é isso que quer dizer. Isso aqui está falando de uma atitude de gratidão que você deve ter durante o seu dia. Uma atitude, você estar ali, mas você tem consciência que Deus está no controle da sua vida, que Deus está no controle de todas as coisas. É óbvio que quando alguém esbarra no seu carro e você tem um prejuízo, você não vai dizer graças a Deus alguém esbarrou no meu carro, coisa parecida, mas você vai tratar desse negócio, você vai tratar desse prejuízo com uma atitude de ação de graça de que Deus está no controle e você não vai ter prejuízo. É isso que o apóstolo está nos ensinando. Quando você chegar à igreja, quando você chegar, melhor dizendo, ao prédio onde a igreja se reúne, você começar a dizer, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, o Senhor vai te encher, porque você teve um dia ocupado, não com as coisas desta terra, mas com aquilo que de fato louva, de fato lembra de Deus. Mas tem uma outra coisa mais ainda aqui interessante que eu quero te dar, que faz você ser cheio do Espírito Santo, que é uma quarta coisa, que está no versículo 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor, no temor de Cristo. Olha que coisa. Primeiramente, você percebe que está aqui falando entre vós com salmos. Primeiro, fale sobre a Bíblia, fale sobre Deus. Eu tenho meus amigos que podem confirmar isso, que estão sempre ao meu lado. Eu não tenho outro assunto senão Bíblia, não tenho outro assunto senão a palavra de Deus, porque a palavra é uma fonte de sabedoria, ela me ensina a tratar de todas as demais coisas. Segundo, louvando a Deus de todo o coração. Terceiro, tendo uma vida de atitudes grata, ser grato a Deus. E quarto, submeter-se às pessoas, você submeter-se uns aos outros. Você saber pedir oração, você saber estar junto com o irmão de igual por igual, orando, buscando. Ah, meu amigo, isso não tem como. Essas atitudes, elas fazem de você uma pessoa cheia de carisma, cheia dos dons de Deus, cheia da graça de Deus, que são coisas que o Espírito Santo traz para dentro da gente. Não tem como você não ser cheio do Espírito se você não proceder, ou melhor, se você proceder nessas quatro coisas. Você está falando sobre a Bíblia, falando uns com os outros salmos, adorando, sendo grato, você sendo uma pessoa que louva e você sendo uma pessoa que submete. Ser submisso é uma virtude, é você aprender com o outro, é você entender que você não é uma fonte de ensino apenas, você também é um receptor de sabedoria de qualquer outra pessoa que pode estar te ensinando. Eu quero, no final desse programa, eu quero estar orando por você, eu quero fazer agora um convite especial a você, e depois eu quero voltar orando com você para que você pratique essas quatro coisas. Como eu disse, você não vai conseguir ser feliz e alcançar as grandezas de Deus, senão pela via certa que é o Espírito Santo de Deus. Eu não sei nem como expressar essa questão, de que é o Espírito Santo de Deus, ele é o agente principal que te leva até a bênção do Pai, até a bênção de Deus. As orações que você faz, quem as leva à presença de Deus, ao nosso intercessor Jesus, é o Espírito Santo. Quem responde às orações são os anjos que recebem ordem a nosso favor, mas quem leva a oração é o Espírito Santo. Quem sonda as profundezas de Deus é o Espírito Santo. Quem revela as profundezas de Deus é o Espírito Santo. Quem gera as bênçãos é o Espírito Santo. A palavra, ela é a espada do Espírito. Quando eu uso a palavra, o Espírito pega essa palavra e faz ela ter vida própria e materializa essa palavra e faz com que ela gere
a bênção que eu preciso. Me recordo daquele versículo 3 da Bíblia, do capítulo 1 de Gênesis, quando a terra estava sem forma, tudo fora de ordem, tudo desorganizado, até que houve uma palavra, até que surgiu uma palavra. Antes disso, o Espírito do Senhor pairava por sobre as águas e nada acontecia. Mas quando Deus diz, haja luz, instantaneamente o Espírito Santo fez a luz, porque Ele é o Espírito de luz, Ele produziu a luz, e Deus colocou todo o caos em ordem. Ele colocou as coisas nos seus devidos lugares, por causa da direção do Espírito Santo, que começou a produzir tudo através da palavra de Deus. Meu amigo, você está recebendo uma palavra de Deus neste momento, e o Espírito de Deus está aí, está aqui comigo, está aí com você, e você pode ser cheio desse Espírito agora mesmo, onde você está, e você pode ver o Espírito Santo produzindo as bênçãos que você deseja. Envolva-se com o Espírito, envolva com o Espírito Santo, e com certeza você vai chegar às grandezas de Deus, às coisas que Deus tem preparado para você. Quem vai te conduzir até a elas é o Espírito Santo. Eu volto daqui um pouquinho para te dar um aviso muito importante, para te fazer uma convocação importante e para orar com você. Fique comigo. Olha, a Igreja Quadrangular tem sido uma bênção na nossa vida. O pastor João, como diz meu pai, né? O pastor João, ele é um professor, é uma bênção para as pessoas que estão querendo crescer, estão querendo prosperar. E, assim, tem sido maravilhoso estar fazendo parte dessa igreja. A gente aprendeu, cresceu bastante, né? O que Deus tem feito na nossa vida através da igreja, da palavra do pastor, de tudo aquilo que a gente tem aprendido, tem mudado a nossa vida, tem mudado a vida dos meus filhos, né? Depois que eu vim para essa igreja, a minha vida melhorou em, vou dizer assim, bons aspectos, em tudo, no meu trabalho, na minha casa, em tudo que eu vou fazer. Eu hoje sou uma pessoa extremamente diferente do que eu era antes, tenho outros conceitos, vejo a vida de uma forma bem diferente. E o pastor João, sim, ele é uma pessoa extremamente sábia no que ele fala, é uma pessoa muito íntegra e nos orienta de uma forma assim, bem simples, que a gente consegue entender e elevar a vida da gente de uma maneira melhor. Ele é o pão da vida e nós somos o pão do testemunho. Quando nós nos sacrificamos um com o outro, somos moídos junto um com o outro. Como eu disse, nós aceitamos um ao outro apesar da diferença, aceitamos um ao outro apesar de nos ferir, amamos quem nos odeia, amamos quem não nos trata bem. Nós estamos sendo moídos, e esse moer de Deus faz de nós um pão que esse mundo precisa. Muito bem, hoje a partir das 14 horas, nós temos convocado o povo de Deus para estar nessa grande marcha para Jesus. Eu estou agora pensando, daqui a pouco nós estaremos nos reunindo na Praça do Avião. Uma multidão de pessoas, jovens, adolescentes, terceira idade, casais, todos estarão reunidos na Praça do Avião. Nós vamos sair dali. Vamos tomar um rumo da Praça Cívica pela Avenida Tocantins. E vamos para a Praça Cívica para um grande culto de celebração. Nesse dia, esse é o dia que Deus preparou para que possamos mostrar a diferença nessa cidade que amamos. Nós queremos abençoar esta cidade que escolhemos para criar os nossos filhos, criar os nossos netos, quem sabe os nossos bisnetos. Nós queremos que a graça de Deus seja como chuva seródia sobre essa cidade. Hoje, você não pode ficar em casa. A tarde de hoje foi preparada para você ir para a rua, proclamar o senhorio de Jesus, proclamar que Jesus é o Senhor da sua vida.
Essa marcha para Jesus começa daqui a pouco às 14 horas e eu estou contando com você, haverá um grande trio elétrico, haverá milhares de pessoas nas ruas e nós vamos dar esse dia, 12 de outubro, como um memorial que vai subir como aroma suave às narinas de Deus, aquilo que vai acontecer daqui a pouco, a partir das 14 horas. Eu estou esperando você neste grande e poderoso evento, ok? Muito bem, eu tenho ainda uma outra convocação para os casais. Eu costumo brincar que casar é muito fácil, o difícil é viver casado. Existem muitas pessoas que elas estão juntas, mas não estão mais casados, não é? Por algum motivo ou outro, elas vivem juntas e acreditam que se separarem terão prejuízos. E, portanto, é melhor, entre ficar junto ou não, prefere ficar junto, mas não estão mais casados, não estão mais conjugados, né? E nós teremos no dia 31 agora de outubro, uma conferência para casais, uma conferência de palavra de Deus para casais, aqui no prédio da Igreja Quadrangular, no auditório principal, com o pastor Mark Anderson. Pastor Mark Anderson, pastor da Assembleia de Deus, Campo de Campinas, ele é bem casado, ele é uma pessoa que tem uma palavra que vai ajudar os relacionamentos conjugais. Então, estou convocando a senhora, convocando você, maridão, para trazer a sua esposa aqui. Para que aqui você aprenda como você pode ter um relacionamento mais sadio, muito melhor com a sua esposa e, consequentemente, abençoar a sua família. Às vezes nós, como homens, nós gostamos de dizer aquele versículo da palavra de Deus, do capítulo 14 de Provérbios, né? Dizemos que a mulher sábia edifica sua casa e a tola com as próprias mãos derruba, destrói. Mas nós esquecemos que quem faz uma mulher sábia é um homem sábio. A Bíblia diz: a mulher sábia edifica sua casa, mas o homem sábio que faz uma mulher sábia. Então nós estamos juntos, conjugados nessa questão de casados. Dia 31, a partir das 20 horas, aqui no prédio da Igreja Quadrangular, no endereço que está na tua tela, eu espero você e sua esposa, você e seu esposo. Pode convidar amigos. Pastor, eu conheço um casal que está em pé de guerra, está sofrendo, precisando muito da intervenção de Deus. Traga esse casal dia 31 e vai ser bênção, com certeza. Nós vamos voltar daqui a pouquinho, vou dar um intervalozinho pequenininho aqui e eu volto para orar com você em nome de Jesus. Venha com fé e traga a sua família para a Igreja do Evangelho Quadrangular, Parque Oeste Industrial. Domingo às 9 da manhã, estudando a Bíblia. Às 10h15, manhã, com o Espírito Santo. 18 horas, resgatando os bons costumes da família, com uma palavra revelada para o seu coração. Quem nasceu de novo em Deus aqui? Quem nasceu de novo no Senhor? Você precisa de alimento. Se você não alimentar, você morre, você perde, você se perde. Quarta-feira em 2 horários, às 15 e 20 horas, com 2 grandes campanhas de fé e oração pelos enfermos. Quinta e sexta-feira, grupos pequenos no lar. E no sábado às 20 horas, rede de jovens. Venha estar conosco e faremos o possível para que você se sinta em sua casa. Muito bom, chegou o momento que nós vamos orar a Deus. Eu penso que nesta hora, nós vamos falar com Deus. E o que é mais importante, que a Bíblia diz que Deus responde. Deus nos ouve, Deus nos vê e Deus responde. E nós vamos orar a um Deus que pode todas as coisas. Ele pode agora mudar a sua vida. Sempre Deus tem uma saída. E essa saída começa naquela centelha de fé que está dentro do seu coração. Talvez você está olhando para mim dizendo: pastor, eu não estou conseguindo crer. Minha fé parece estar vacilando, parece estar tão pequena. Use
essa fé que você ainda acha que está muito pequena, mesmo que você ache que ela está muito pequena, use essa centelha de fé, coloque-a à disposição do Senhor e Ele tem uma saída. Vamos orar? Vamos orar a Deus, vamos falar com Deus. Pai querido e santo, Deus eterno, eu creio em milagres, eu creio que o Senhor pode intervir. O Senhor já interviu em nação inteira. O Senhor já fez povos, milhares, aos milhares sair do cativeiro por causa do clamor de um povo. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, alcança agora esta família, este lar, esta casa, esta questão, Senhor, em nome de Jesus, esse processo que está arquivado. Meu Deus, use alguém, use uma pessoa para intervir, para trazer a solução que essa pessoa precisa. Meu Deus, o Senhor está vendo agora, o Senhor está ouvindo a oração dessa pessoa, que está orando com fé, que está consciente que algo novo vai acontecer, porque estamos falando com quem pode. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para voltar atrás. Tudo que o Senhor fala se cumpre, e nós estamos debaixo de uma promessa sua, meu Pai. Tu dissestes que se nós clamássemos a Ti, o Senhor responderia e nos ensinaria coisas grandes que não sabemos. Por isso nós te pedimos, abençoa estas vidas, traga a resposta em nome de Jesus, para a glória do Pai, Filho e Espírito Santo, e que assim seja. Amém. E graças a Deus. Muito bom. Estou feliz por você. Eu creio que Deus ouviu o nosso clamor. Deus ouviu a nossa oração. Você ouviu a palavra de hoje. Você percebeu que Deus falou com você. Deus mostrou para você quais os caminhos que você deve percorrer para chegar à bênção. Quem é que pode te representar de fato e de direito para receber as grandes coisas de Deus? O Espírito Santo. Eu termino esse programa te dando um abraço de verdade, onde quer que você esteja. Eu creio que você está abençoado. Eu quero que você volte a me assistir no próximo programa, querendo Deus. Quero te dar um abraço de verdade mesmo em Cristo Jesus. E até o próximo programa, em nome de Jesus.